Aleluia. Estamos aí. Glória a Deus. Vou fazendo aqui umas. Esperando o Marcelo entrar. Aleluia, seu Giovanni, Mônica. Mônica, tu entrou e cadê o Marcelo? Cadê o Marcelo? Seu Giovanni. Aleluia. Glória a Deus. Já entrou? Tu tá com o da Mônica. Já, já te chamei, Marcelo. Aleluia. Oi, Opa, glória a Deus. glória a Deus. E aí? Tu entrou com o da Tá me ouvindo Mônica? bem? Tô te Tudo da procurando. Mônica. Aí eu vejo a Mônica, eu falei, a Mônica já entrou e o Marcelo não? É, Glória a Deus, glória a Deus. Estamos aí. deixa eu até cronometrar aqui para a gente não se perder É uma a hora, hora. né? A gente tem uma hora É, certinho aí de live. Chame aí Chame aí, mande aí o link, convide aí seus amigos, né? Vai ser, vai ser bem interessante hoje a nossa live. E tô convidando aqui também. Tô botando aqui, tô aqui pelo computador, mandando aqui o link para algumas pessoas, né? legal. Você, esse Instagram aí é Mônica Marcelo. Não sei se está escrito aí só como Mônica. Não, tá Mônica e Marcelo, mas como aparece Ah, só um pedacinho, né? ah, Aí a gente não pega, né? entendi. Nossa, aqui nós somos um. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Cadê o povo? Amém. Rosane, paz. Ó, o Johnny entrou. Eu entrei. É, Aleluia. Deixa eu tirar o som daqui. Glória a Deus, para ver como tá ficando. Boa noite. Glória a Deus. É isso aí. Vamos dar um tempinho aí, né? Trabalhou hoje, não? para o pessoal chegando. Oi? Trabalhou hoje? Trabalhei. Como é que Nos tá lá? dois hoje. Como é que tá o hospital de campanha lá? Pode falar sobre esse assunto um pouco? Claro, a gente está aqui para falar sobre isso mesmo. Para quem não sabe, Tá. tá Pode chegando aí, o falar. Marcelo é farmacêutico, né? Top das galáxias. E ele é um dos responsáveis lá no hospital de campanha da Fiocruz, né? Nem é de campanha, né? Um hospital pesquisa, né? Como é que é lá? Fala aí pra É, gente. é um hospital que foi projetado mesmo para. Ele também é de campanha, né? Porque ele foi feito de uma forma até rápida e para atender mesmo a necessidade da população do Rio. Ele tem a capacidade de 200 leitos, né? 200 UTIs, né? Aham. Todo equipado, todo de primeiro mundo. É um hospital de primeiro mundo. Acho que é o hospital mais equipado do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil, talvez. Para tratar esse, Ele, para tratar esse caso ou qualquer outro caso? a princípio, é só para esse caso, né? Aí, quando descobrir a vacina, a cura, aí deve passar para outro tipo de situação, que foi uma ampliação de um hospital que já existia,
que já existe, né? Que é do Instituto Nacional de Infectologia. Só que esse hospital é pequenininho. Esse hospital primeiro, ele era de 25 leitos só. E a área de atuação dele era mais de HIV e essas doenças, como doença de Chagas, né, malária, essas doenças assim, mais antigas, né? E agora com o Covid, né, teve uma ampliação de mais de 200 leitos para isso. Só para atender o Covid mesmo e desafogar aí os hospitais, né? A saúde. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. E com isso já chegou algum paciente, não? Alguma pessoa? Já estamos começando, né? Estamos com 19 pacientes hoje, né? A ideia é já semana que vem aos pouquinhos a gente vai aumentando a capacidade, né? Porque como ele foi aberto meio a toque de caixa, enfim, foi um mês e pouco para construir, né? E, 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 a- é, e aí tem alguns detalhes que ainda estão sendo acertados, né? Ainda tem algumas pessoas que têm que ser contratadas, tem alguns detalhes ainda para finalizar, mas já está, digamos, 90% pronto, 95% pronto. Né? Já preparado, já se preparando para atender a demanda que a gente está precisando. Glória a Deus, glória a Deus. Isso aí é muito importante. Tem pessoas fazendo coisas decentes, né? Não está só fazendo Uhum, coisa sim, errada, né? sim. Isso E esse é. hospital está preparado para pegar esses doentes que estão com um agravamento pior, né, possível. Né? Ele está preparado para isso. Ele vai ser regulado para lá, vai ser através do X-Reg, né? Que é o Sistema do sistema, né? SUS. X-Reg é o sistema do SUS. Então, daqueles pacientes que estiverem bem graves, são os que vão para lá. Ela está preparada para atender esse tipo de paciente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Acho que a gente pode começar para não perder muito tempo, né? Vamos Sim? orar, agradecer ao Senhor por esse momento e vamos aí. Eu falar não, vou ficar aqui só perturbando, né? E aí você sinta-se à vontade aí. Mas vamos orar. Senhor, nós te Não. louvamos, te agradecemos por esse momento. Obrigado pela vida do Marcelo. Obrigado por esse hospital, Senhor, que foi inaugurado com 200 leitos na Fiocruz. Que possa ser usado de forma tremenda pelo teu Santo Espírito. Coloca profissionais capacitados, homens e mulheres, Senhor, com coração temente ao Senhor. E que lá possam ser instrumentos teus, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. No nome de Jesus, abençoa essa live. Usa o Marcelo, Senhor, de forma tremenda para esclarecer-nos, Senhor, aquilo que precisamos e queremos saber, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Então, só Deus. para me apresentar, né, para os amigos, né, que não me conhecem, né, meu nome é Marcelo, sou farmacêutico já há mais de 10 anos, né, e trabalho nessa área hospitalar já há bastante tempo. Né. Eu trabalhei em alguns hospitais, o último relevante foi o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na qual eu fui o coordenador de farmácia clínica hospitalar por 5 anos. Né. E E lá lá a tinha gente fez vários quantos trabalhos. leitos? Lá tem Quantos leitos 400 lá? leitos. 400 leitos. Né? É hospital de portas abertas, né? Um hospital Ah, que vem de tudo, né? Tem de tudo. E tudo que tiver na faculdade tem lá. É imagina. uma escola gigantesca, é uma escola legal. E agora, né, eu saí de lá do Getúlio em início de fevereiro, né, e agora em maio eu ingressei na Fiocruz, né, para esse novo desafio, né, do Covid, que é novidade para todo mundo, né, um vírus que veio meio que do nada, né, e a gente está atuando nisso aí para poder, o mais rápido possível, descobrir, né, uma vacina, descobrir um medicamento que já existe, que possa funcionar, né, que possa curar ou pelo menos amenizar, e tratar dessas pessoas que estão acometidas, né, de forma bem grave. Amém. Então, só que os irmãos saibam aí. E também sou coordenador do CRF, né, da parte da farmácia clínica, né, da Câmara Técnica de Farmácia Clínica, do Conselho Regional de Farmácia. Né? Então, essa parte aí de hospitalar eu já estou bem carimbado. Né? Para a gente Amém. começar a Glória a falar de Deus. uma Deus forma. tem te capacitado. Amém. E também já sou cristão já há 32 anos, né? Já tenho um tempinho já.
apesar da minha carinha de novo, né? Mas eu Quer dizer que o Corona, que gosta de velhinho, tá te olhando. não, nada disso. Eu estou contra ele, estou olhando para ele. Então, a gente vai falar o quê? Vai falar sobre essa doença, né? Covid-19. Né? Covid-19 é uma doença que é cometida por um vírus. Esse vírus chamado SARS-CoV-2, né? Que transmite essa doença aí do Covid-19. Como eu já te disse em outras lives, o coronavírus é um tipo de vírus, né? Coronavírus. Como já houve outros que não eram tão letais como esse, mas houve já alguns surtos com outro, com o SARS-CoV, por exemplo, e do MERS-CoV, né? Que eram vírus que vinham oriundos de morcegos, de outros animais, e transmitiam para outros animais, e esses animais, como reservatório, transmitia para o ser humano. Né? Esse SARS-CoV-2, como ele tem as características parecidas com o SARS-CoV, ele está sendo... ele foi infectado de forma direta, não teve um intermediário. Por isso está dando esse problema todo. E acometendo os seres humanos. E ele, como é que ele é transmitido? Ele não é transmitido pelo vento. Né? As pessoas às vezes têm medo achando que é pelo vento. Pegou um vento, pode trazer o vírus. Não é assim, não. É pelo aerossol da fala ou de um espirro que a gente solta pequenas gotículas, né? E aí, nessas gotículas que estão o vírus alojado. Né? Se tiver uma pessoa a menos de 1 metro, né, que é a distância recomendada pela Organização Mundial de Saúde, né, pode ser infectada por esse vírus. E aí a gente está usando o quê? Está usando as máscaras, né? E aí essas máscaras já foram... Vamos desmistificar também alguns mitos aqui. Já saiu muito na internet, esses fake news, falando que a máscara não servia. Aí faziam experimentos com um borrifador. Mas não é assim. Esse experimento é totalmente leigo e incorreto. Foi feito um estudo, você até passou na televisão tem mais ou menos uma semana, um estudo muito interessante, que colocaram um manequim, né, com uma placa de Petri. Placa de Petri é aquela plaquinha onde se faz os exames de laboratório, onde se faz a cultura de bactérias. Né? E aí colocou-se essa placa de Petri no rosto do manequim e colocou uma pessoa a distância menor de 1 metro. Essa pessoa começava a falar, e a gente botava num zoom e numa câmera bem lenta para poder ver as gotículas chegando no manequim. Beleza. Aí a gente percebia que as gotículas chegavam nesse manequim. E aí foi coletado, né? E quando foi analisado após 10 dias, houve crescimento de bactéria. Então, pôde saber que aquela distância poderia pegar. Entendi. Né? Poderia ter. No caso, o vírus, mas aí foi feito o teste com as bactérias, que é a mesma situação. Depois foi feito com a máscara. Colocou o mesmo paciente, o mesmo manequim, com essa placa de Petri e com a máscara por cima. E a pessoa falando, a menos de 1 metro até. E aí foi retirado, foi visto, após 10 dias, viu que não houve infecção, não houve crescimento de colônia nenhuma. Então, validando a máscara comum que a gente usa como uma barreira física. Né? Claro que ela não vai proteger, a gente não vai proteger totalmente, 100%. Mas ela é uma barreira física que pode proteger a gente de algumas situações. Também foi feito o teste com um espirro, que teve o mesmo resultado positivo. Então, essas máscaras, pode dar um like nelas que elas funcionam, entendeu? Viu aí, povo? Não saia sem máscara e não Isso. saia com a máscara com o nariz descoberto. Não adianta A pessoa nada. bota a máscara, aí ela puxa a máscara, bota aqui, aí sobe com a máscara. Se alguém espirrou na tua máscara, e nessa que tu subiu, baixou, tu se contamina com a tua máscara. Com a própria máscara. Isso aí. Se o vírus bateu na máscara e ficou, você esfrega a máscara em você mesmo, né? O outro lado, né? Então a pessoa se contamina por causa dessa subida e descida. Então a máscara, meu irmão, colocou ela, só tira para jogar fora ou lavar, né? Ou lavar. Isso aí.
Não é para ficar tirando e colocando. Tirou e colocou, perdeu o efeito. Um outro detalhe importante que as pessoas, que a maioria da população não percebe é na hora de tirar. Se contamina muito na hora de tirar a máscara também. Porque ele esquece que aqui na máscara, na parte exterior, ela pode estar contaminada, não está contaminada na parte interna. E aí coloca a mão nessa parte externa, né? E depois esquece de lavar a mão e coloca a mão no rosto. Aí fatalmente vai pegar. Tem que Não limpar tem... bem as mãos, tirar a máscara, jogar fora, ou lá, botar para lavar, Depois depois lavar de novo as lavar mãos. as mãos. E Lavar se as der mãos é o calor, tempo todo. tomar um O tempo banho. todo. Tomar banho, tomar mais banho, lavar a mão toda hora, é isso aí. O álcool 70 é importante, muito importante também. O álcool 70 ele é importante para ser usado assim, quando você não tem uma sujeira visível na mão, né? E aí uma forma de rapidamente, não tendo uma torneira, um sabonete próximo, não, um sabão próximo, usa-se o álcool 70. A ideia de usar o álcool 70 é porque não usar os outros tipos de álcool, de outras concentrações. Um álcool com uma concentração maior, ele seria bem bactericida, porém, ele evapora muito rápido. Então, às vezes, não dá tempo de fazer a desinfecção. E também ele é agressivo às mãos, de uma concentração maior, né? Ele fica agressivo às mãos e pode abrir fissuras e aí pode ter entradas de bactérias, aí já é um outro tipo de problema. Então, o ideal é o álcool 70 mesmo, 70%, para que esse aí testado, é padrão ouro, para desinfectar, para não ter problema nenhum e também não lesiona as mãos. Traz alergia, né? Isso, esse é o próprio mesmo para isso. Amém. Mais o que, Marcelo? Tem um monte aí de perguntas aí, um monte de dúvidas. Mas eu tenho Eu acho várias aqui. que eu acho que está bem em voga é o da hidroxicloroquina, né? Tem muita dúvida sobre esse tipo de medicamento que até o presidente da República está incentivando, né, para que seja liberado esse medicamento, para que faça uma produção em massa. Eu já estou até sabendo que o Exército está fazendo uma produção em massa desse medicamento. Qual é a situação desse medicamento? Eu vou dizer como é que funciona o vírus, né? Como é que o vírus ele entra dentro do teu organismo. Através desses aerossóis, esse vírus entra pelo trato respiratório, né, que seria pelo nariz ou pela boca, ou pela membrana dos olhos, tá? Então pode entrar. E aí, ele ganhando o trato respiratório, ele vai direto nas células do baixo, vamos dizer assim, do baixo pulmão, que são os bronquíolos, os brônquios e os bronquíolos, tá? E aí, ele adsorve. O que é adsorver? Ele fica colado, vamos dizer assim, na célula. Isso que é adsorver. Né? Absorver é entrar, e adsorver fica colado. Ele fica colado na célula, e aí ele consegue penetrar nessa célula. A célula, existem várias organelas dentro da célula, que nessas organelas, cada uma tem a sua função. Ele vai de encontro aos lisossomas da célula. Qual é a função da lisossoma da célula? De digestão celular. Tá? Ela que é responsável pela fagocitose, pela autofagia, por essas situações todas de degradar células. Só que esse vírus ele é um vírus envelopado. Tá? O que é um vírus? Ele tem um capsídeo, que é uma capa protetora, e dentro dessa capa protetora tem no caso desse vírus, tem um RNA. Tá? Esse RNA contém o código genético do vírus. Tá? O vírus é um ser incompleto. Ele precisa de um ser vivo para se completar. Então, quando ele entra na célula, entra no lisossomo, vem a enzima do lisossomo e tenta degradar o vírus e acaba degradando o envelope. Quando ele degrada o envelope, ele libera o RNA. E o RNA usa, que é o material genético do vírus, ele usa o maquinário todo da célula para si. Então a célula para de trabalhar para o nosso organismo e começa a trabalhar para o vírus. Como é que ela faz isso? Replicando mais vírus. E aí vai replicando, até chegar um momento que está cheio de vírus, ela se rompe e esses vírus saem da célula, invadem outras células e aí tem o problema todo, né? Acometendo as nossas células do pulmão.
E aí tem os problemas de o quê? O nosso corpo vai reagir com isso, né? Nessa que vai reagir, são liberadas interleucinas, são liberados outros agentes químicos que vão tentar matar esse vírus e acaba também atacando as nossas próprias células. Porque como ele sai da... Deu uma travada aí. Deu uma travada. Ela continua infectada e o nosso organismo ataca nossa própria defesa ataca o nosso próprio organismo, fazendo esse mal todo com o pulmão. Tá dando uma travada aí, Marcelo, no teu... Deu uma travada aí. Eita. Deu uma travada boa aí. Marcelo, avisa o povo aí para desligar aí hoje. Se você ainda está me ouvindo aí, alguém desligar a internet de tudo. Ih, caiu. Avisa aí para o povo desligar a internet de tudo, né? Pra gente, calma aí que o Marcelo já vai voltar, né? Eu espero. Para desligar a internet lá, para ficar só o Marcelo, né? Para não comprometer não comprometer aí a fala do Marcelo, né? Ah, tá aqui, vou chamar ele de novo. Chamando ele de novo. Vai entrar. Mas acho que não foi o meu, não, porque o teu que ficou girando aí, o meu estava funcionando. Não sei se é assim. Você vê se o povo está usando, porque assim, eu estou assistindo a live no computador, então foi você mesmo. Não foi o meu, não. Pede pro povo aí dar uma desligada aí, que senão pode dar problema. Eu botei duas internets aqui em casa, então eu tenho uma internet no telefone, eu tô com uma outra no computador. Para que se der algum problema eu troco e não paro, né? Então eu tô preparado para lives. Beleza. Então vamos lá, onde que a gente parou, né? Eu até me perdi agora. Na parte que ela estava se reproduzindo e os mecanismos lá faziam ela... alise no próprio as células do nosso corpo, né? Então, estava se reproduzindo e parece que quando tentava agredir a célula, agredia as próprias células, né? Isso, é assim que funciona, e aí pode dar um choque séptico, pode dar várias situações, e aí tem várias situações que estão acontecendo, como formação de trombos e outras situações. O Ender mandando o Pedro desligar o FIFA. Desliga o FIFA aí, Pedro. Pedro nem tá aqui, tadinho. É o Lucas que tá. É o Lucas, desliga o FIFA aí, o GTA, o LOL. Desliga essa coisa aí. Qual que ele joga aí, mano? Fortnite, ele joga vários. Fortnite, Desliga aí, Pedro. O Lucas. Então, beleza. Então, esse é o mecanismo. E como é que a hidroxicloroquina funcionaria para poder melhorar essa situação? O que ele faz? A hidroxicloroquina ela aumenta o pH dos lisossomos da célula. O pH dos lisossomos é 4,5. Ele aumenta para 6,5. Fazendo o quê? Inibindo que a enzima que desfaz o envelope, inibindo essa enzima. Então, não vai ter desenvelopamento, então não vai ter replicação do vírus. Então, é isso que a cloroquina faz. Porém, não se sabe ao certo a dose para que ele faça isso em todas as células, né? Ou então na maioria das células. É aí que mora o perigo. Porque em doses muito altas desse medicamento, traz várias consequências. Por exemplo, interações medicamentosas. Quem toma diltiazem, que é para pressão alta, angina ou coronopatias, esse tipo de medicamento ele é induzido. Então, tem uma indução enzimática desse medicamento. O que acontece? O tempo de meia-vida dele diminui, a depuração dele fica mais rápida. Então, está tomando medicamento, se toma um medicamento de 8 a 8 horas, essas 8 horas não são suficientes para janela terapêutica. Entendeu? Digamos que vai diminuir para 4 horas. E aí o paciente não sabe. Se está tomando sozinho, em casa, não sabe. E aí vai ter um outro tipo de problema. A amiodarona é outro medicamento.
que é para distúrbios graves do ritmo cardíaco, taquicardia, supraventricular sintomática, né? Mesma coisa, ele é indutor desse medicamento. Se algum paciente toma amiodarona e tomar a cloroquina, sem uma assistência, vai induzir o outro medicamento, fazendo com que esse medicamento, vamos dizer assim, perca o efeito mais rápido, antes do tempo. E aí, quando você for tomar a outra dose, já perdeu o efeito há horas. E aí, nesse intervalo de perda de efeito, pode acontecer um mal súbito, por exemplo. E um outro é a fluoxetina. É um outro também que dá problema, que é da depressão, que é do transtorno obsessivo compulsivo, que é o tal do TOC, né? Acontece a mesma situação. Se o indivíduo tem TOC, está tomando isso, começa a tomar cloroquina, vai exacerbar o TOC dele, exemplo, né? Ou a depressão dele, né? Uma outra situação que é bem clara é a perda, isso aí já seria um efeito adverso, né? Que é a perda da acuidade visual, porque a cloroquina tem tropismo, tem tropismo por células com melanina, então ele vai direto nos olhos. Quem faz tratamento com cloroquina para malária, para lúpus ou para artrite, tem que estar sempre indo ao oftalmologista para poder ver essa situação. Porque acontece, pode perder a visão, e também a audição. Olha só quantos efeitos adversos. E um que é o pior, que é a arritmia cardíaca. Está dando arritmia cardíaca, que é o prolongamento do intervalo QT. O que é isso? É a duração total da atividade elétrica ventricular. Né? Então faz com que o coração, ele fique... Porque o coração, ele funciona assim, né? Ele tem os dois átrios em cima e embaixo os dois ventrículos. Né? Do lado direito, ele bombeia o sangue venoso, do lado esquerdo o sangue arterial. Né? O venoso é o que está pobre em oxigênio, e o arterial, que esse venoso vai para o pulmão para poder se encher de oxigênio, para voltar para o arterial, para liberar oxigênio para o organismo. Tá? E aí ele funciona assim, ele tem uma indução elétrica que faz com que ele bata de cima para baixo, assim, fique fazendo uma coisa assim, no coração. Com essa, e ele tem um relaxamento, ele bate, ele faz uma batida, depois faz a segunda e dá um relaxamento. Esse problema, ele prolonga o tempo, faz com que o coração, às vezes, perca o compasso dele, e aí ele vai fibrilar. Já ouviu, quando fala que tem parada cardíaca, tem que usar o desfibrilador, porque o coração fibrila. O que é fibrilar? Ele fica assim. Ele não bate, ele fica assim. E aí, esse é o problema, é o grande problema que a cloroquina pode fazer. Entendeu? Por isso que não é recomendado ninguém comprar esse medicamento nas farmácias e usar por conta própria. Esse tipo de medicamento que está sendo usado mesmo nos hospitais, associado à azitromicina, tá? Para poder, nos casos graves, mas sendo acompanhado. Todos esses efeitos adversos sendo acompanhados, estão em CTI, estão em UTI. Então, qualquer tipo de problema, eles estão lá vendo. O coração está sendo monitorado o tempo inteiro. Entendeu? Então, nós não podemos, no desespero, querer comprar esse tipo de medicamento e tomar por conta própria. Porque vai dar ruim. Com certeza vai dar ruim. Então, isso é para desmitificar totalmente a cloroquina. E também teve vários estudos da cloroquina. E nesses estudos chegaram a doses muito altas e não foi totalmente eficaz. Funcionou em alguns casos, outros não. Entendeu? Por isso que não é totalmente liberado ainda esse tipo de medicamento para esse problema. Um outro medicamento que está que eles estão em teste, né, tá sendo testado, é um chamado Remdesivir. Que medicamento é esse? Esse medicamento é um antirretroviral que foi projetado para o vírus Ebola. Tá? Só que ele não funcionou muito para esse Ebola e foram feitos alguns experimentos com ele. E nesses experimentos foi detectado que ele reduziu o tempo de internação de paciente com Covid, de 14 dias para 11. Então ele deu uma esperançazinha, só que ainda está em teste. Porque como os testes estão sendo feitos a toque de caixa, não está sendo feito de uma forma legal, vamos dizer assim, a gente não pode cravar, esse aí é bom. Porque tem que fazer um teste com bastante tempo, com bastantes pacientes, tem que ter um medicamento, mais um placebo, para poder saber a diferença, e tem que ter um acompanhamento com mais tempo, né?
que não está acontecendo. Hoje, Ih, parou aí de novo, Marcelo. Marcelo parou. Ligaram? ligaram, Fala que tá né? na live. O, Existem 1.254 estudos no mundo hoje, tá? 1.254. Só um foi finalizado. Eita, vô. Tá ligando de novo. Estão ligando de novo. Esse um que foi finalizado, que foi esse do Remdesivir, que também foi mais ou menos finalizado, mas ele ainda só foi relatado, ele ainda não foi publicado. Tá? Ainda precisa de publicação. Desses 1.224, 14 ensaios clínicos feitos no padrão estão sendo realizados, com pacientes, com causa-controle, com corte, com pacientes usando placebo e pacientes usando medicamentos. Agora eu vou dizer os medicamentos, alguns medicamentos estão usando, mas mais uma vez eu falo, não é para correr na farmácia para comprar. Eles ainda estão sendo estudados. Se for comprar na farmácia, você vai misturar. A diferença do medicamento para o veneno é a dose, hein? Prestem bem atenção nisso. É a dose. Se tomar o pessoal suicida tomando o quê? Medicamento, direto. Pode suicidar tomando medicamento. Então a dose, a gente não sabe qual é a dose correta, então está sendo feito estudos. Então eu vou só divulgar em caráter de curiosidade, para que todos saibam que está havendo estudos sobre isso. Tá? E os medicamentos são diversos, que já existem. Porque a ideia é que a gente consiga descobrir um medicamento que já existe, né? Porque já facilita, né? Já ultrapassa as fases, né? Que são 4. A primeira, e aí essas demoram às vezes 10 anos para o medicamento ficar pronto. Então, nesse gancho, uma vacina ficar pronta também demora muito tempo. Existe uma vacina feita no exterior que tem uma estimativa de ficar pronta até o final do ano. Essa é do exterior. E aqui no Brasil tem também uma expectativa de até meio do ano que vem. Assim, então ainda tem bastante tempo para uma vacina sair. Então, quais são os passos? Deu uma piorada aí, Marcelo, na conexão. Tu ficou meio turvo e tua voz está embargada aí. Ainda está ainda? Melhorou não? Está meio ruim. Oi? E aí? Ainda não. Manda desligar aí. Manda a Mônica desligar o dela também. Tá voltando. E aí? Tá voltando? Agora voltou. Tá voltando. Mônica, sai daí da internet, Mônica. A Mônica tá vendo novela. Para de ver novela, Mônica. Hora da novela das 8 da Mônica, tu vai atrapalhar? Brincadeira. Então vamos lá. Quais são os fármacos que estão sendo usados? Já vi vários boatos aí de bicarbonato. Acho que todo mundo já ouviu isso. Porque existe mesmo um ensaio para esse medicamento. Mas não para feito como estão fazendo. Eles estão falando que é para. O que a fake news fala? Que é usar o bicarbonato com gargarejo. Isso não tem nada ainda comprovado. O que está sendo feito é uma inalação de bicarbonato a 8,5%. Né? Porque a ideia é alcalinizar o meio para tentar reduzir o dano endotelial. Essa é a ideia. Então, calma aí. Outros são os inibidores da ECA. Inibidores da ECA são enzima conversora de angiotensina, que um medicamento para pressão alta, vamos dizer assim. Enalapril, captopril, esse é o inibidor da ECA. Por que é o inibidor da ECA? Porque o vírus usa o receptor ECA2. E esses inibidores da ECA, esses medicamentos, eles inibem esse receptor. Inibindo esse receptor, o vírus não tem como se ligar e aí não se replica. Essa é a ideia. Então, quem toma remédio para pressão tá meio. Se for esse. Quem tá tomando esse aí tá meio protegido. E o losartan? O losartan também tá. Oi? O losartan também tá nessa, porque ele também é um bloqueador da ECA. Ele também tá nessa. Então tá bem. Estou tomando 2 vezes ao dia.
De um ano. Mas vai aumentar, não, por causa disso. Né? Eu Senão tomar 5 vezes. isso é igual um medicamento, assim, as pessoas que não, às vezes não conhecem, né, acham que tomando mais vai melhorar a situação. Teve um caso engraçado na farmácia, quando eu era dono na farmácia, que tem um medicamento chamado finasterida. Esse medicamento, 1 miligrama, é para queda de cabelo, né, para o cabelo crescer de novo. Mas existe também o de 5 miligramas, que é para próstata, né, problemas de câncer de próstata. E aí eu lembro que eu estava ali perto do balcão e vi um paciente pedindo, eu queria o finasterida, 1%. Aí o balconista estava leigo, por isso que não pode confiar em balconista, tem que confiar em farmacêutico, se for pedir algum medicamento. O balconista, tem esse aqui de 5, vai ser 5 vezes melhor. Eu, cara, isso aí vai deixar o cara impotente, porque um efeito adverso desses de 5 milhões deixa impotente. O cara ia usar o negócio para a próstata, da peixe crescer o cabelo e ainda ficar impotente. O cara Que adianta o cara cabeludão. cair, tá aí. E não funcionar. Não adianta nada, né? Cabeludão, bonitão. E na hora do vamos ver, nada acontece. É. Melhor ficar careca, Então, Marcelo. hã? Melhor ficar careca mesmo. Melhor ficar careca. Outro medicamento que estão usando, por incrível que pareça, é o sildenafila. Sildenafila é o Viagra. O Viagra também está nos estudos para Covid. Né? Esse aí o pessoal vai querer. Né? Na desculpa de Covid, né? Aí, pastora, compra um Viagra aí. Vamos ver se ajuda. Outro medicamento. Você já resolve 2 problemas. Eu nunca imaginei que essa live ia ser divertida. O outro medicamento é o ascaridil, que é para verme, né? Que é o levamisol. Tem a talidomida, o ácido cisteína também. A clorpromazina, que esse aí foi visto que a taxa de mortalidade diminuiu entre os pacientes psicóticos, que essa clorpromazina é o Ampictil, né? A ivermectina, né? E a nitazoxamida, que é o Anita. Então, todos esses medicamentos estão sendo estudados, eles têm uma chance de ter uma eficácia para esse mal, para esse vírus, né? Mas ainda está em estudo. Ninguém compra isso agora, porque a gente não sabe qual é a dose. A dose que está na bula desses medicamentos é para as doenças que eles cuidam hoje, né? Quando for usar esse tipo de medicamento, vai usar, como a gente diz, off-label. A gente vai usar o efeito adverso dele, por exemplo, para que ele faça a ação. Então, a gente tem que saber quanto que vai usar, como que vai usar esse medicamento. Às vezes, uma dose bem menor vai funcionar, como tem uma dose maior, vai funcionar. Mas aí precisa sair... Não é para a doença que ele foi projetado, né? Ele vai usar o efeito que ele pode causar, né? E esse Nita, não sei o que, é o Anita, né? É o nitazoxamida. É o Anita. Não é para ver a live da Anitta, não, irmão. A live da Anitta não cura coronavírus. Não é a live da Anitta, não. Né? Quando puder, vai ser o medicamento Anitta. Vigia. E aí, então, é isso que tá acontecendo aí no mundo da ciência. Né? Então a gente tem que respeitar muito a ciência, porque é lá que rege, né? Porque os medicamentos, como eu disse anteriormente, eles podem ser venenos, né? Podem matar. A irmãzinha perguntou até se o chá de boldo está curando, porque eu vi um Não, isso é tudo mito. Chá de boldo, chá de erva cidreira, erva doce, isso é tudo mito. Né? Isso acho que o chá de erva doce funcionava para o influenza, que não tem nada a ver com esse. Influenza é o da gripe comum, que a gente conhecia aí antigamente, e do H1N1. Tá? Que não tem nada a ver, são vírus totalmente diferentes. Tá? E aí agora a gente pode, se quiser, fazer aquelas perguntas, né? A gente pode ir respondendo as perguntas. Umas perguntas assim que as pessoas às vezes ficam falando, né? Para que tomar a vacina da gripe? Por que estão fazendo campanha da vacina da gripe? São coisas assim Vou explicar o motivo.
para ter os sintomas, né, do Covid-19 para da gripe, do H1N1 ou do influenza, ou da gripe comum, são parecidos, muito parecidos. Então a gente não consegue saber, pelo teste assim, de anamnese, né, clínico, se a pessoa está com Covid ou se está com uma gripe comum. Então, todo mundo entra como se fosse a síndrome gripal, vamos dizer assim. Essa síndrome dor de cabeça, né, os sintomas, dor de cabeça, dispneia, que é falta de ar, coriza, tosse, então são as mesmas que tem a do influenza. E aí, para que está tomando esse tipo de vacina? Para que você não pegue a influenza e vá para um hospital pensando que está com Covid. Entendeu? Para diminuir o falso, né? O falso. Porque se tiver com a síndrome gripal, pela regra, você tem que ficar 14 dias de isolamento em casa. Se não tiver com um sintoma muito grave, né, de respiratório. Se tiver com sintoma normal, esses sintomas que eu falei, vai ter que ficar 14 dias isolado em casa. Isolado no teu quarto, longe da tua família. A vacina da gripe é para evitar a confusão dos sintomas, né? Para tu não pegar a gripe e não confundir o sintoma e achar que está com Covid, né? E ir para no hospital. E aí, isso aí, chegou no hospital. Síndrome gripal, vão dizer que é Covid e ponto final. Entendeu? E às vezes não é. Você pode ir para o hospital com uma gripe e lá você pegar o Covid, porque tá Ainda tem esse detalhe. Quem puder tomar a vacina da gripe, fica aí a recomendação, né? E aí também tomar, sempre tem que se alimentar bem, evitar dietas assim mirabolantes, né? Tem que estar bem alimentado, fazer um exercício físico é muito importante, não dá chance para friagem, para essas coisas todas, para que não fique gripado com influenza, né? E aí acabando tendo que ir para o hospital e tendo esse problema. Né? Então tem algumas coisas que a gente às vezes fica com dúvidas, né? E aí essas explicações elas vão realmente pegando. Outra coisa assim que eu pelo menos vi algumas perguntas, né? A questão de alimentos, né? Você comprar alimentos prontos, né? Qual é o tipo de asepsia que tem que ter com alimento pronto ou com alimentos que vêm do mercado, né? Porque o que adianta às vezes você fazer a compra e pedir para trazer em casa se aquele alimento pode vir contaminado, né? Como é que é a asepsia disso? Principalmente de alimentos prontos, né? Porque a pessoa vai trabalhar e às vezes ela não pode levar uma marmita, ela acaba pedindo uma comida no iFood e tal, acaba pedindo um hambúrguer, uma pizza em casa. Como é que seria uma boa asepsia nesse ponto? Até essa questão de comida, de alimentação, entra também a questão do comida quilo, né? Será que... Então, essas questões de alimentação, elas sempre estão em muita dúvida, né? Eu mesmo as tenho. Não tem nada comprovado, né, que pegue esse vírus através da alimentação. Nunca teve, da alimentação pronta, vamos dizer assim. Ainda não tem nenhum relato dessa tipo de situação, já foram feitos estudos sobre isso, e a princípio esses alimentos prontos não estão dando problema nenhum. O problema é o invólucro do alimento, ele vem numa quentinha, né? Essa quentinha você tem que dar, você pode passar ali o álcoolzinho 70 na hora, porque o problema não é quando vai comer o alimento. O problema é você botar a mão na quentinha, e se nessa quentinha, essa parte metal ou então de isopor que tem, tiver infectada, você vai infectar a tua mão e você vai colocar a mão no nariz, na boca. Esse é o problema. Não a comida em si. Dentro da comida que é quente, não tem nenhum relato. Tem assim a temperatura ideal da comida vir quente para comer, não? Tem a temperatura? Não, assim, também já não existem estudos sobre se o vírus resiste à temperatura quente ou não. Existem relatos que ele não resiste muito tempo no ar mesmo, na temperatura ambiente. Ele fica algumas horas ou até alguns dias e depois morre, degrada.
mas ainda não tem nada certo que seja a temperatura. Por quê? Normalmente no frio, por que no frio acontece mais e no calor menos? Porque no frio as pessoas tendem a aglomerar-se mais. No frio as pessoas ficam mais quentinhas, mais juntas, então em lugares mais fechados. E aí a propagação do vírus. Quanto a calor, sim, claro que no trabalho o calor tem um ar-condicionado, que aí e as pessoas estão juntas ali, fechadas. Mas digo assim, no calor normal, as pessoas estão mais longe uma das outras porque dá calor, não quer ficar perto. Então a propagação é menor. Então a propagação do vírus não está vinculada à temperatura, está vinculada ao contato. Entendeu? Então não é a temperatura que vai dar o problema, e sim o contato com ele, direto nele. Mas assim, na comida em si, não houve relato nenhum ainda de alguém se infectou com comida, em restaurante ou em quentinha ou alguma coisa assim. Agora, aquela comida que a gente compra ainda crua no supermercado, que ainda está com o invólucro dela, aí sim pode estar infectada por fora. Né? Tem que chegar e fazer a higienização de tudo que compra no supermercado, com álcool 70, faz a higienização tudo e guarda a comida. E depois lava as mãos e higieniza a mão, porque você teve contato com aquilo. Assim, o contato é de alguém que possa ter acometido com a doença, né, com o vírus, tocar naquele invólucro, né, tocar na embalagem e infectar a embalagem. Não o que está dentro, mas o que está fora. Entendeu? É isso. E assim, comida Pode comer aqui, tranquilo. Pode comer tranquilo. Eu peço comida. A Mônica está pedindo comida direto aqui agora. O japonês toda hora, isso é muito direto. A gente não tem mas e problema assim, nenhum. comida japonesa, que tem lá comida crua, né? Não Uhum. é, não é nada grave, não, né? Não tem uma. Se tiver um sashimi lá. Não tem porque a propagação dele é inalatório, né? Acho que quando a gente come, assim, por exemplo, como eu falei, não é 100% certo que não pega, mas também não é 100% certo que pegue, entendeu? Porque ainda não existe relatos disso. Ainda não teve estudo sobre isso. Eu estou me baseando pela Sociedade Brasileira de Infectologia, tá? E pela Sociedade Brasileira de Infectologia não tem nenhum relato sobre isso que você possa pegar ao ingerir uma comida japonesa, crua, ou o que for. Não tem problema não. A princípio não tem problema. Pode ficar mais tranquilo. Amém. Glória a Deus. Eu pego a comida aqui, limpo, jogo fora a embalagem e tal. Às vezes chega uma E, pizza, boto no forninho para dar mais uma esquentada. Até porque ela e não sim, me. aí é sempre bom ser precavido, né? Tem essas questões, né? A irmãzinha perguntou aí se ela está lactante, ela pode tomar vacina da gripe? Sabe isso, né? Ela Ela é está lactante? amamentando. Tá amamentando, né? Se ela pode tomar vacina da gripe. Normalmente, nenhum medicamento ou vacina pode ser usada com quem está amamentando ou quem está grávido, né? Porque não é recomendado, não, para quem está amamentando. Porque, por exemplo, vou dar até um exemplo. Antigamente usava-se um medicamento chamado talidomida para enjoo, tá? E nessa época, esse antigamente é 1940, 1950, não tinha essa preocupação com teratogenia. Teratogenia é isso, que passa para o feto, ou então através do colostro ou do leite materno, algum mal. E aí, esse medicamento era para enjoo, então as grávidas tomavam muito, porque ficavam enjoadas, tomavam aquilo. Ele foi feito para enjoo das pessoas que navegavam, né, tal. Beleza. O que aconteceu? Uma geração inteira, mundial, de crianças nascendo sem ouvido, sem orelha, com problemas auditivos de qualquer situação. Então, nenhum medicamento é recomendado, e vacina a mesma coisa, né? Recomendado quando está nesse período. Né? Nesse período. Porque não se faz teste com grávida. Quem vai fazer teste com grávida? Se der teste com grávida, vai nascer, se der problema, nascer um filho com problema. Sim, Então não não se dá nem para fazer esse tipo de teste, né? Por isso que não é recomendado usar. O negócio Pô, é teu vitamina C. discípulo está aí, ó, insistindo que quer saber se Ah, veio mesmo de comer morcego.
Se foi o problema, foi o Robin, né? É o pessoal do Batman aí e do Robin, né? Se é o Assim, Luciano ou não. acredita-se que sim, né? Existem várias situações, várias teorias, tem várias conspirações, né? Mas a oficial é essa. Né? Existem as conspirações que a China, que até o Donald Trump está falando que a China ou fez uma arma biológica, ou então estava tentando fazer alguma manipulação com esse vírus, e aí deu mole com o laboratório, e aí porque tinha um laboratório perto ali de Wuhan, que aí passou. Tem várias teorias, né? Mas a teoria oficial é que veio do morcego mesmo. Essa é a oficial. Entendi. Tem uma pergunta também que eu achei bem interessante. A gente, assim, que tem exames marcados, médicos, isso eu acho muito interessante. Assim, cardiologista, que você faz uma visita a cada 1 ano, 6 meses, endocrinologista, quem tem problema de tireoide, esses médicos que são de rotina. Psiquiatra, né? Porque tá cheio de doidão aí agora, tomando remédio. Então, assim, se você tem exames de rotina, é bom remarcar, é bom evitar, a recomendação é remarcar. Né? A recomendação é que não saia de casa para nenhum tipo de situação, de convívio com ninguém. Então, essa é a recomendação. Remarque para daqui a 2 meses. Então, ainda mais esse tipo de exame que já é de rotina. Né? Tem médicos que nem estão atendendo. Né? Tem muitos médicos de plano de saúde que não estão atendendo. Dentistas, nada está atendendo. Então, a recomendação, e ainda mais que nós estamos no pico da epidemia aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, então, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, ontem foi o recorde aí de mortes, hoje eu não sei como é que está. Mas ontem já foi o recorde de mortes, então a gente está no pico. A recomendação é que fique em casa. Fica em casa, tranquilo, quietinho. Daqui a pouco vai ao médico, calma aí. Né? É essa a recomendação. Desmarque tudo. Só se tiver uma situação de emergência. Aí é uma outra situação. Né? Emergência. Uma situação de rotina, desmarca. Essa é a recomendação. É melhor guardar um pouco, né? Isso é uma pergunta bem interessante, né? E outras coisas que eu vi aqui também, a gente está acabando, né? Falta 7 minutos. Então, assim, como é que me proteger na rua, né? Se eu pego Uber, táxi, se eu pego ônibus, como eu devo higienizar até meu próprio carro, né? Isaías está perguntando aí também. Então, assim, uma rotina, né? Qual deve ser minha rotina, assim, de asepsia no carro, no Uber, no táxi, no ônibus? O que eu devo evitar, né? No Uber ou no táxi, a ideia é que os vidros estejam abertos. Tá? Vidros abertos, para que circule o ar, né? E não tenha problema. Né? Vai ter que usar máscara, né, para proteção, porque, sei lá, o taxista ou o der um espirro lá, você está mais ou menos protegido. Né? A ideia é não pegar essas coisas, mas se não tiver jeito, peça para o motorista abrir todas as janelas para que o ar circule, né? Como eu já havia dito antes, não pega no ar voando. O vírus fica voando assim, que entra no teu nariz. Ele é carreado pelas gotículas do aerossol do perdigoto, né? Da saliva ou então do espirro mesmo. É assim que pega, tem que ser carreado para chegar em você. Se não vai pegar no ar puro. Então, abra tudo, usa sua máscara e consegue ir. No ônibus, se não tiver ar-condicionado, janelas abertas, fica com a cara na janela. Né? Se tiver ar-condicionado, máscara. E pede a Deus aí que nada te aconteça. Né? Porque você está correndo um risco maior. Está correndo risco. Ônibus fechado, BRT. O ideal é não sentar do lado de ninguém, ficar sozinho o máximo puder. O máximo possível. Eu sei que isso aí é meio utopia, né? Porque deve ficar lotado, né? E aí, assim, o ideal é tentar convencer o teu chefe de trabalhar em casa. Se puder, poder. Né? Se puder. A gente tem então, 4 minutos aí. No carro, janelas abertas, né? Só máscara. Não tem nada comprovado que possa pegar pelo ar-condicionado, mas
Não sei, né? Pode acontecer. Mas se for o seu carro e só você, não tem tanto problema. O problema é carona. Não dê carona para ninguém. Que, ainda mais que não conheça, né? Porque vai ficar próximo, né? Nem, nunca fique com alguém no carro com as janelas fechadas, com a cortina ligada. Porque se acontecer a situação do espirro, da tosse, você corre um grande risco de se infectar. É isso aí. Eu acho que a gente, bastante informação, acho que aquela questão é bem crucial de falar, né? A gente fala fica em casa, né, para não pegar, né, para diminuir a curva, para evitar o É, congestionamento do sistema de saúde, né? Para quanto isso. mais tempo você demorar a pegar, pode ser que surja uma cura, pode ser que surja um estudo mais Isso. aprimorado. Então, quanto mais tempo passa, quem demora mais a pegar, porque dizem que todo mundo vai Melhor. pegar uma hora, melhor você vai É, estar com protocolos mais ajustados, né? Com sim. médicos com mais sabedoria, hospitais menos congestionados. Então, eu acho que E a questão estudos é mais avançados. muito, a questão é muito de consciência, né? Acho que falta isso um pouco nas pessoas, né? É a questão da É. consciência. Se você pode ficar em casa, você vê a última vez que eu saí foi sábado passado, que eu fui na igreja pegar um negócio. Então, eu saí de casa dentro do meu carro, parei na porta da igreja, entrei na igreja, fiz uma coisa na igreja, saí da igreja e vim para casa. Então, Uhum. assim, uma atividade assim, eu não preciso sair, meu trabalho é pela internet. Hoje, Sim. lamentavelmente, eu tive que levar meu cachorro no veterinário. Mas o veterinário está com a hora marcada, só entra um por vez. Então, foi uma coisa assim mais tranquila, porque um vizinho abençoado aqui de trás está decidindo fazer queimada todo dia Hum. na casa dele. Então, Então. o que aconteceu ontem foi que meu cachorro ficou intoxicado com a fumaça, o meu filho está Hum. tomando remédio de alergia, né? Paguei consulta, remédio. Então, assim, de ontem para hoje eu gastei R$ 500 de remédio, consulta, tudo por causa do meu cachorro, do meu filho, porque o vizinho está decidindo queimar as folhinhas na casa dele, para limpar o quintal dele, porque ele está querendo ficar Brincadeira. bacaninha. Mas ele Brincadeira, mal né? sabe que ele já está sendo indiciado, que eu já abri um processo contra ele, né? Chato ter que passar por isso, mas a pessoa não Sim. ouve, mesmo pedindo, a pessoa Quer não ouvir. deixa de Egoísta. fazer a fogueira. Então, lamentavelmente, eu estou tendo que abrir um processo, porque está prejudicando fisicamente o meu filho, né? O meu cachorro. Meu cachorro tem bronquite, Marcelo, mano. Acredite se quiser, o cachorro tem bronquite. Fui no médico hoje e o médico falou: isso que ele está tendo é por causa da fumaça que ele inalou, por causa E da passou o que para bronquite ele? dele. Passou Passou um o que, Belotec, pra ele? xarope, passou um xarope. Aerolim? Para o meu filho passou o Aerolim, mas para ele Ah, passou um xarope, passou um remédio para o fígado, né? E passou um outro remédio lá, passou olha o prejuízo. um prejuízo. Só o remédio que ele me passou só um remédio foi R$ 80. Um dia Aí. não, porque o vizinho Ah. está queimando as folhinhas na casa dele. Então, assim, chato, a gente. Ih, 2 minutos, 1 minuto e meio para acabar. Então, E assim, tenha consciência. Você que precisa trabalhar, vá com muita cautela. E você que pode ficar em casa, meu irmão, de alguma forma, né? fique em casa. Fique em casa. Agora, se não pode, meu irmão, se está faltando comida, se você tem que trabalhar, ore ao Senhor, peça E, misericórdia de Deus, tome todas as precauções, não faça aquela máscara, aquela brincadeira com máscara, leve seu álcool, se proteja, é sério. Essa enfermidade tem matado algumas pessoas que conhecemos, novas às vezes até, né? E isso realmente está acontecendo, né? E eu quero agradecer ao Marcelo. Vamos ver se a gente volta aí com algum outro tema desse aí mais preciso aí para a semana, né? Acho que todo mundo gostou bastante. foi bem E interessante. dá o teu salve aí, o teu tchau aí, porque falta 40 segundos. Então, que Deus abençoe todos aí que estão vendo, né? Que o Senhor possa estar marcando os umbrais com o sangue do Cordeiro, né? Das casas de cada um, né? Que está nos assistindo, para que esse vírus não adentre, para que a morte não venha, para que nenhum mal venha. E cada um faça a sua parte, né? Em prol a si próprio e a população. Porque se você se protege, é menos um que vai para o hospital, é menos um que dá problema, é menos um que gasta, porque
o governo está num gasto gigantesco também com o hospital, né? Que não é mole, né? Manter um CTIs, né? É muito caro.